Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria poder estar entrando na sua casa novamente. Muito obrigado por nos permitir isso. E hoje eu estou com uma pessoa aqui, um amigo muito especial. Ele é pastor, coordenador de uma faculdade de teologia e outros cursos mais aqui em Curitiba. E me parece que tem também em outras regiões. A gente já vai saber, eu já vou apresentar ele para você. Não sai daí. Eu estou nessa oportunidade, como falava para você, com o pastor Neir Moreira. Pastor Neir, seja bem-vindo, uma alegria poder receber aqui no nosso programa. Obrigado, pastor, é um prazer todo meu, né, estar, embora aqui em casa, né, mas estar aqui para poder conversarmos um pouco sobre um pouco da minha história, do meu trabalho aqui na Faculdade de São Brás. E, enfim, essa amizade nós estamos construindo já faz alguns meses, né? Então eu sinto honrado por ser convidado para estar nesse teu programa tão abençoado e abençoador para tantas famílias e cidades. Amém. É verdade, o pastor Neir, ele tocou. Na realidade, o convidado aqui sou eu, porque nós estamos gravando nos estúdios da Faculdade de São Brás. Eu quero mandar já um abraço para o Sérgio, né? O Silvio. Para o Silvio, né, que nos recebe sempre aqui com muita hospitalidade, muita excelência. Então, mandar um abraço para todo o pessoal da Faculdade de São Brás. Na realidade, o convidado aqui sou eu, né? Mas, pastor Neir, muito obrigado também pela tua disposição em conversar conosco. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Sempre no nosso programa, os nossos convidados compartilham um pouquinho de quem são, né? Então, eu queria fazer uma pergunta. Quem é o pastor Neir? Bem, a história é longa, né? Mas o Neir, né? Ele é filho de João Moreira, Maria Moreira, já está descanso no Senhor, né? Amém. Sou casado com a Sayomara e pai de 2 filhos, o Neemias e a Naomi. Falar da gente é tão complicado, difícil, né? Então, assim, eu digo assim, que sou uma pessoa tranquila, sinto-me realizado, pastor Flávio, pelo tudo que Deus tem me possibilitado fazer, vivenciar, né? No atual trabalho que eu estou, que daqui a pouco falar um pouquinho mais de detalhe também, eu me sinto muito bem acolhido. Então, não só o Silvio, mas com os demais diretores, o Rara, o Wagner, os colegas de trabalho. É muito bom, é muito gratificante. A minha história, diria assim, tem vários capítulos, né? Então, assim, eu ficaria até mais refém das suas perguntas, né? Do que eu dizer de mim mesmo. Mas eu congrego em Almirante Tamandaré, na Igreja Assembleia de Deus, pastor Samuel, a quem eu mando um abraço afetuoso. Grande abraço. Ao pastor Jaime também. Enfim, eu sou psicólogo, eu sou teólogo também, professor nível superior e amigo de pessoas como o senhor, né? Então, eu estou assim, meio deslocado porque talvez uma pergunta tão ampla, né? Deixa então fechar um pouquinho a pergunta. Eu queria que o pastor compartilhasse uma experiência com Jesus. Talvez, não sei se a sua experiência é uma experiência de ter nascido num lar cristão ou ter encontrado-se com Jesus como Paulo se encontrou no caminho de Damasco. Eu queria que o pastor compartilhasse uma experiência, né? Talvez a sua experiência com Jesus de encontro ou de conversão. Bom, essa experiência, eu diria assim, ela é fantástica. Aliás, ela foi alvo de um questionamento de um aluno meu numa das faculdades que eu leciono em Curitiba. Olha só. Eu tinha apenas 6 anos, acredite, pastor. 6 anos de idade. De idade. Cidade de Paranavaí, noroeste do nosso estado. E era uma quinta-feira, né? Quinta-feira fria em Paranavaí, talvez seja 30 graus, né? Porque lá é muito quente, né? Quente, E era um culto assim, durante a semana, tinha poucos irmãos naquela igreja, uma igreja já grande, inclusive. E eu gostava de sentar bem na frente do primeiro banco para ouvir os músicos tocarem, os guitarristas, né? Olha só. E aí eu estava lá e o culto acontecendo naturalmente. Teve a música, teve a palavra, as orações, enfim. Aí no final tem um apelo. E aí eu percebi assim que o pregador daquela noite, ele fez assim, ele olhou para a igreja, viu que praticamente todos eram da casa, e quase que eu percebi assim, né?
por hábito, perguntou, por acaso tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? E eu era chamado de o filho da Pereira ou do Joãozinho, né? A forma que meus pais eram tratados. Você nasceu num lar cristão? No lar cristão, exatamente. É bem observado. Então eu frequentava a igreja, desde que eu nasci, né? E aí ele fez a pergunta, olhou para o fundo da igreja, meio que assim, bom, não vai ter ninguém. Aí eu, ali no primeiro banco, eu levantei as minhas mãos. E aí fui diante do altar e com 6 anos eu entreguei a minha vida para Jesus. Por que eu fiz a questão da pergunta acadêmica? Um aluno perguntou, professor Neir, uma criança de 6 anos não tem noção de pecado. Bom, essa foi o argumento dele, né? Argumento dele, Pela minha formação, né, e pela a forma que meus pais me educaram, eu tinha consciência de que eu deveria renunciar, né, quer dizer, claro, não como hoje, né, conceitos teológicos, mas assim, eu deveria aceitar Jesus, como todos faziam, né? Então, naquele dia eu fiz isso, aceitei Jesus, foi um dia marcante. E aproveitando, já com 7 anos, né, aí a experiência para quem é pentecostal, eu fui batizado com o Espírito Santo, numa campanha, era um trabalho de criança. Então, muito maravilhoso. Então, assim, essa foi a minha primeira experiência marcante com Jesus, a salvação, e até hoje, né, já depois dos 40 e alguns anos, né, nós temos mantido fiel ao Senhor, e essa experiência marca por demais, e levo, né, compartilho com quem eu posso trocar essa informação. Maravilha, pastor Neir, que experiência fantástica. Agora eu vou te fazer uma pergunta provocativa e justamente para que os nossos telespectadores também pensem um pouquinho nessa pergunta em relação à sua resposta. O pastor é coordenador do curso de teologia aqui na Faculdade de São Brás, é mestre em teologia formado pela PUC, né? É psicólogo pela Universidade Federal do Paraná, formado pela Universidade Federal, né? Casado com a Sayomar, um grande abraço para a família aí. Toda essa formação, e eu quero te fazer uma pergunta, o crente precisa estudar? Não há dúvida, pastor, não há dúvida. Acho que não só precisa, como ele, para si, mas também para a comunidade cristã. Hoje estamos num contexto em que a formação ela é necessária, né? A formação não só teológica, a formação genérica, uma formação específica. Hoje nós temos vários recursos, hoje há vários estímulos para o cristão ele se qualificar, né? Para que possa, para si ter um ganho pessoal, a sua autoestima, mas também para a sua família, né? A gente sabe que através da educação, da formação, quantas famílias elas têm uma ascensão, né? Também social. E a igreja, né? A igreja hoje ela dialoga com vários públicos. Verdade. Então você lá na sua igreja, na sua comunidade, você tem doutores que estão te ouvindo, né? Você tem pessoas simples, mas você tem que, o respeito passa também por uma formação que dê essa qualificação no seu discurso. Então eu estimulo aos jovens, estimulo as pessoas que estão nos assistindo, se porventura parou nos seus estudos, retorne o mais rápido possível, porque nós estamos vendo dias, inclusive hoje, a crise está batendo às nossas portas e janelas, né? E o estudo e a formação é uma maneira de você também lidar de maneira melhor, né, com essa questão. Pastor, é muito interessante isso. Eu só contando um pedacinho da minha história, eu nasci numa casa muito simples em São Paulo. Os meus pais não tiveram a oportunidade de estudar tanto, mas sempre nos incentivaram muito nos estudos, mas eu, por um momento, não quis saber mais de estudar. Teve uma parte da minha vida onde eu parei de estudar. Passando os anos, eu senti muito a falta dos estudos e consegui, estimulado por algumas pessoas que andavam comigo, inclusive alguns pastores, consegui voltar a estudar. E aí, quando eu voltei, tive muita dificuldade, né, para conseguir entender e pegar o jeitão de novo, mas eu sabia que aquilo era importante para mim, e aí eu comecei a estudar e a terminar os meus cursos, terminei toda a parte fundamental, e graças a Deus consegui me graduar em teologia por uma universidade aqui do Paraná, e fiz também um mestrado pela Beulah Heights University em Atlanta.
Isso me acrescentou muito, né? E me abriu muitas portas e tudo. Eu queria te fazer uma pergunta, porque também para quem está ouvindo, os pastores que estão nos ouvindo, a gente cresceu numa cultura onde se dizia que, principalmente na cultura evangélica, de que talvez se você estudasse só a Bíblia já era o suficiente. E nós entendemos que não é assim. Nós precisamos, como o pastor falou, dialogar com vários públicos. Eu queria que o pastor falasse um pouquinho sobre isso e sobre o acesso, né? O pastor é coordenador de uma universidade hoje. O acesso ficou mais fácil ao estudo? É possível, né, o pastor ter uma graduação, voltar a estudar e continuar esse processo? Como está o acesso aos estudos hoje? E eu vou aproveitar, contar parte da minha experiência. Por favor. A minha formação em teologia, também feita em Curitiba, numa faculdade, à época, se tinha poucas opções, eu creio que talvez tivesse umas 2 ou 3 faculdades do máximo que tinha teologia. Hoje, Curitiba, segundo os entendidos, é a capital que mais oferece curso de teologia nível superior no Brasil. Inclusive as reconhecidas pelo MEC. Legalizados. Né? Sem contar as diversas que estão em cursos livres. Né? A minha época, pastor, foram 4 anos em que eu morava na região metropolitana de Curitiba. Eu saí de casa praticamente 6h30 da manhã para voltar 00:30. Eu tinha aula das 7 às 11 horas. Eu saía 10 minutos mais cedo para não perder o ônibus. Era só presencial. Hoje, além das várias faculdades que também têm o formato presencial, tem também as que oferecem formato à distância. Isso é muito legal. Então, é fantástico isso. Então, hoje, eu diria assim, não há argumentos plausíveis para especialmente um pastor, um líder, né? Pastor, missionário, para quem está na lide cristã, que abrir mão de uma formação. Né? Então, a Bíblia é o livro de cabeceira, mas precisa uma formação específica, né? Para que ele possa oferecer condições melhores para um esclarecimento, um aprofundamento da Bíblia. Né? Então, a teologia é um ferramental que o pastor vai utilizar para trazer a doutrina de Deus para a sua igreja e para a comunidade. Até porque numa evangelização, quando a gente está evangelizando alguém, a gente não entra direto na Bíblia. Exatamente. A gente conversa sobre outras coisas, a gente fala sobre política, a gente fala sobre futebol, a gente fala sobre outros assuntos, e esses outros assuntos são muito importantes até a gente chegar a falar da palavra de Deus, né? Isso é muito legal. Eu estou aqui num papo muito gostoso com o coordenador do curso de teologia da Faculdade São Brás. Aqui é a sede aqui em Curitiba? Em Curitiba. A sede aqui em Curitiba. Nós já vamos falar também um pouquinho sobre os demais cursos que a Faculdade São Brás oferece. Queridos, é uma faculdade que eu recomendo, pastor, e ainda mais agora nós vamos falar um pouquinho, depois do intervalo, vamos falar um pouquinho sobre o EAD, que é o ensino à distância, que é uma alternativa para você que talvez não tenha tanto tempo e está em outra localidade. Isso é fantástico. E nós vamos, pastor, para um pequeno intervalo, já voltamos falando um pouquinho mais sobre a possibilidade de você crescer em conhecimento aí, fazendo uma universidade, concluindo seus cursos. Não sai daí, pastor, convida mais alguém para vir ouvir essa conversa, alguém que precisa, daqui a pouquinho a gente volta, ok? Olá, estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral, Núcleo na TV. É uma alegria estar conversando com você e com um amigo aqui muito especial, o pastor Neir, que é coordenador do curso de teologia aqui na Faculdade São Brás. Antes de nós voltarmos a essa conversa, eu queria convidar você, pastor, líder que está em Curitiba ou região metropolitana, e você também que é de outra cidade, mas quer nos conhecer, a participar dos nossos cafés de comunhão, as nossas reuniões de pastores. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site, os nossos contatos, para que o pastor possa achar a nossa agenda e participar conosco. É sempre na primeira terça-feira de cada mês, numa manhã. Agende essa manhã e venha participar conosco. Estamos conversando sobre um tema muito atual, que é sobre a atualização do conhecimento, os cursos que o pastor pode estar fazendo, o voltar a estudar ou continuar a estudar. Pastor Neir,
Vocês têm uma modalidade que para mim é muito especial, porque eu concluí o meu bacharel em teologia à distância. Eu sou alguém que, por experiência, tenho muito bom resultado, né? Um bom resultado com o ensino à distância. Mas tem muita gente, eu queria que o pastor respondesse essa pergunta, que diz que o ensino à distância perde um pouco, talvez a pessoa não consegue aprender direito, não é a mesma coisa que o presencial. Isso é mito ou é verdade? Explica aí. Eu não sei se é mito ou verdade ou é apenas uma desculpa, né? Talvez, mas veja, é uma questão assim, bem emblemática. É uma crença limitante, vamos dizer assim. Inclusive agora, né, no intervalo, eu conversava com um colega de que uma aula gravada em estúdio, o nosso exemplo aqui na Faculdade de São Brás, as aulas, alguém pergunta, mas qual o tempo da aula? É exatamente o tempo de uma aula normal, 50 minutos. Os entendidos entendem que o conteúdo ministrado, por exemplo, numa aula de 50 minutos gravada em estúdio, ele supera em 3 vezes, até 4 vezes mais do que uma aula presencial. Olha. Por várias variáveis, né? Desculpa aqui a redundância, né? Mas veja, porque uma aula gravada em estúdio, o professor se apresenta talvez em 5, 10 segundos, 15 no máximo, ele já está no conteúdo. E ele vai até o minuto 49, às vezes 49 e 30 segundos. Então, é conteúdo, e ele não é interrompido. Sem interferência. Sem interferência. Né? Então, só para a gente fazer um paralelo, uma aula presencial, por exemplo, né? E eu também dou aula presencial em faculdades em Curitiba. A aula começa, por exemplo, às 19 horas ou às 21 horas. Os primeiros 10 minutos, você está recebendo alunos que estão chegando, né? Ou do trabalho, ou do intervalo. E cada vez que um entra, né, e não chegam todos juntos, né, a porta se abre, há uma interferência, aí você faz a chamada, eu faço uma no começo, e no final, em função desses retardatários, é um tempo precioso. Aí você expõe um conteúdo, e é interessante, claro, né, até por causa do modelo, o aluno intervém, né, interfere também no diálogo, mas nós sabemos que há perguntas e perguntas. E aí é mais um tempo precioso que às vezes é jogado no ralo. Uma pergunta despretensiosa ou capciosa, aquela famosa em que o aluno... Quer derrubar o professor? Quer derrubar o professor. Ele acha que sabe a resposta ou sabe uma outra resposta aí que apenas... Né? Ele não quer promover o crescimento. Né? Então há várias variáveis. Eu diria assim que tanto o curso presencial quanto o curso à distância tem seus valores, né, e seus diferenciais. Claro. Então eu diria que nenhum é melhor do que o outro. Há pessoas, e é uma concepção minha, há estudantes que vão se adaptar melhor ao presencial, vai render melhor. Já outros, em função dele, do seu trabalho, da sua agenda, ele não só vai se adaptar, mas ele vai precisar de um modelo como a distância. É verdade. E sem contar que essa ideia de que o curso à distância, né, ele não tem um conhecimento, um volume... Isso é um mito, porque, na verdade, a carga que o aluno que faz no curso de distância, ele recebe, é muito grande. Muito maior, talvez. Então, o que acontece é que algum aluno não tem a disciplina para seguir as rotas, né, as trilhas que o curso à distância oferece. É verdade. Mas é uma questão de preferência e de ajuste. Ambas as modalidades, quer a distância, quer presencial ou híbrido, que pode mesclar as duas situações, eles são funcionais, né, e atendem demandas. Certo. E hoje, levando em consideração o Brasil, que é um país continental, o curso à distância ele tem ainda muita demanda, né? Ou seja, há muito público para se alcançar. Porque a cidade, nós estamos numa capital, nós estamos em Curitiba, uma cidade que tem várias faculdades, vários modelos, então eu não preciso talvez nem mudar de bairro para estar numa faculdade. No meu bairro tem uma faculdade, mas se eu pensar nessas cidades, né, para quem estamos agora dirigindo, no interior, né, que depende só acesso por parabólica. Né? Então, essas localidades, pequenos municípios, vilarejos, lá tem uma telesala. Né? A Faculdade de São Brás, ela penetrou no Paraná, São Paulo, Santa Catarina, o Brasil inteiro. Nós temos hoje mais de 200 polos esparramados no Brasil. Então, são locais que, se fôssemos enviar para eles professores presenciais, o custo se elevaria,
ficaria quase impossível de atender. Não conseguiria, talvez, montar uma estrutura dessa. Não conseguiria, porque também lá vou ter talvez 3, 4 alunos. Como é que eu vou mandar um professor de Curitiba para o interior do Pará, por exemplo, para dar uma aula para 5 alunos? Com todo o respeito, né? E que eles mereçam, claro. Mas é improvável, é inviável do ponto de vista financeiro, logístico e assim por diante. Então, a educação à distância é um ferramental, um instrumental fantástico, que não só as escolas, faculdades utilizam, mas também as igrejas hoje, né? Com toda a estrutura, pode alcançar, né, as pessoas através desse mecanismo. O pastor tocou num ponto muito interessante e eu vou tentar lembrar de tudo aqui, porque o pastor comentando e me vinha um turbilhão de perguntas, mas eu me lembrei, o pastor comentando sobre o alcance, porque nós estamos alcançando diversas regiões e cidades onde talvez não tenha uma universidade, não tenha uma faculdade, mas podem ter um polo. A minha pergunta é o seguinte, talvez seja a pergunta do pastor que está lá. Se o pastor quiser montar um polo na igreja dele, ou junto com os outros pastores, existe essa possibilidade? A Faculdade de São Brás pode proporcionar isso ou ainda está isso em estudo, em andamento? Como que ele pode proceder? Talvez na cidade dele não tenha nenhum polo de acesso, mas ele pode, de repente, proporcionar isso se ele tiver esse desejo? Como que funciona isso? Eu diria que é possível, plenamente possível. Vai depender do que ele precisa, né? A faculdade, ela tem hoje várias modalidades de ensino e não só cursos, teologia, né? Não só teologia, né? E eu sou apenas o coordenador de um curso de teologia, mas nós temos, por exemplo, reconhecido pelo MEC, o curso presencial de pedagogia. Mas nós também oferecemos cursos outros de especialização, de formação continuada a professores. Nós temos milhares de professores no Paraná, no Brasil, que cursam conosco. Então, há vários polos. Então, se o pastor, né, se o gestor aí da localidade que está nos assistindo ou que vai ter acesso a esse material tiver interesse, só entrar em contato conosco. Nós temos um departamento comercial, né? Aliás, envio um abraço ao diretor Wagner, que é o diretor comercial, e toda a sua equipe, né? Os coordenadores são responsáveis, né, por esses polos. Eles estão disponíveis para estar fazendo esse contato, indo até esse pastor, entrando em contato. Também tem educação cristã, então, ou seja, de qualquer área secular, de educação, formação continuada. Então, a Faculdade de São Brás tem essa possibilidade. Então, isso diminui os custos, né? Isso otimiza o processo, acelera, né, exatamente o formato, né, e a maneira pela qual o aluno, né, o estudante, ele vai poder qualificar-se melhor, tanto para o seu currículo pessoal. Isso é no caso de um pastor, de um ministro, de um professor, de alguém vinculado à prática ministerial, também para o seu crescimento eclesiástico. Ok. Talvez, pastor, uma pergunta que seja uma pergunta do pastor ali, ou do líder, ou de alguém que tenha esse desejo, porque nós estamos falando para uma vasta gama de pessoas, não precisa ser só o pastor, ou você que é líder de uma comunidade, você que está aí nos vendo, e talvez não seja um pastor, não seja nem evangélico, mas queira montar um polo aí, como está essa questão do MEC, né? Talvez as pessoas ali perguntem, pastor, tem certificação do MEC? Como que funciona isso? Eu já sei a resposta, mas eu queria que o pastor compartilhasse um pouquinho sobre isso. Como eu disse no começo da minha fala, dessa penúltima pergunta, nós temos várias modalidades. Né? Nós temos curso de formação continuada e nós temos agora, inclusive, eu vou dar o exemplo da teologia, porque o pedagogia, por ser um curso presencial, ele já é reconhecido pelo MEC, certificado, com a nota muito boa. Nós agora, o curso de teologia, né, que para esse eu peço que vocês aguardem um pouquinho, né? São duas comissões. A comissão da teologia do curso veio agora, no mês de
de agosto, e nós fomos aprovados, tivemos uma boa nota. Com nota máxima quase, né? Quase, né? Tiramos nota 4. E, aliás, é uma baita de uma nota, porque para quem não está habituado a esse contexto, a nota máxima é 5. Exatamente. Mas 5 é para um nicho muito específico. Algumas federais, algumas, se eu posso dizer aqui, né? Algumas PUC do Brasil, que tem uma estrutura fantástica. Aí eles conseguem atingir essa nota. A nota 4, uma faculdade como a nossa, que está em expansão, é uma nota que foi altamente comemorada, né? Nota fantástica. Então, para a teologia, especificamente falando, espero que aguardem, porque vai vir agora uma segunda comissão. Porque como o nosso curso é teologia mais à distância, então veio uma comissão para avaliar o curso teologicamente falando, e vai vir agora uma comissão para avaliar o formato de EAD. E aí, depois de autorizado, aí a gente vai poder abrir polos no Brasil inteiro, já com a chancela do MEC. Joia, isso é muito importante. Mas mesmo que o pastor queira já fazer o curso, ele pode. Já está sendo oferecido. Já está sendo oferecido, exatamente. O nosso curso, a gente deixa muito claro, né? Ainda é um curso livre. Embora que o formato desse curso livre hoje é idêntico, próximo do idêntico que nós mostramos para o MEC. Né? Alguns ajustes foram necessários, mas assim, o conteúdo, a carga horária, disciplinas... É um bacharel, né? É um bacharel, exatamente. A gente não utiliza o termo bacharel hoje porque a gente espera que o MEC chancela. Né? Então a gente usa hoje um curso superior em teologia livre. Né? Então a gente deixa muito claro para não criar confusão nos nossos futuros acadêmicos, né? Acadêmicos. Olha só, pastor, então é muito interessante você que tem o desejo em estudar, né? Entrar em contato. Os contatos da faculdade apareceram e vão continuar aparecendo até o final do nosso programa aí na sua tela, com site, com telefone, para que você possa entrar em contato e, quem sabe, fazer a sua matrícula, a sua inscrição nos cursos aqui. Pastor Ney, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria que o pastor compartilhasse, de repente, os projetos aí, os projetos futuros da faculdade. São agora essa aprovação no MEC, tem mais alguma coisa em vista? Algum segredo que você possa contar? Se não pode, não tem problema. Sempre tem segredo, né? Eu só queria deixar, pastor, me permite, um diferencial nosso, né? Porque a pergunta é assim, bom, Curitiba tem aí mais de 10 cursos de teologia superior. Exato. Né? Por que mais um curso? E qual é o diferencial da Faculdade de São Brás? E aí interessante para esse pastor que talvez não mora em Curitiba, mas mora no entorno. Então nós, quando criamos o curso nosso, pensamos não só em Curitiba, porque está bem servido. O nosso curso, o aluno vem apenas uma vez ao mês. Ele passa um sábado conosco, aprendendo, né, juntamente com nossos tutores e professores, e aí tem ainda o material didático impresso, né, além do acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. Tem o tutor presencial e também à distância. Então, esse é o diferencial nosso. Né? E também nós estamos vinculados a uma única igreja. Então, nós temos uma teologia bíblica, né, uma teologia... diria assim, sustentável, né? Mas assim, não é confessional. Então, todos são convidados. Né? Você que é amante da palavra, seja muito bem-vindo. Pastor Ney, muito obrigado. Nós já estamos terminando o nosso programa. É uma alegria poder recebê-lo. É a primeira de muitas, né? Como você está pertinho, a gente pode fazer outras entrevistas. Também convido aqui o Silvio para participar, conversar conosco, para conversar um pouquinho de como foi formada a instituição, como foi idealizado. Um grande abraço. Silvio, você já está convidado, viu? Pode vir. E demais professores também da faculdade, a gente vai falar também, a gente fala de outros assuntos. Pastor Ney, muito obrigado. Eu te agradeço. Mais vezes. Amém. Obrigado, eu te agradeço. Grande abraço, querido. Até semana que vem. Uma excelente semana para você. Deus te abençoe.